Bom, gente, boa noite, então. É um prazer sempre, né, estar com vocês, gente falando da nossa causa. Esse departamento de serviço social, que foi um dos primeiros, né, a se reunir aqui online com a Jacirema, com a Marinês, que sempre desdobraram aí esforços para manter o serviço social aceso dentro da causa da fissura labiopalatina, e é sempre um presente, né, a gente se reunir aqui para trocar ideias sobre as associações, sobre a realidade. Lembrando também que a gente já tem uma longa programação até o final do ano, né? Dentro do serviço social, também o departamento de serviço social, mas também o departamento de intercâmbio vai trazer em setembro, no dia 6 de setembro, uma reunião sobre a sequência do Pierre-Robin, e em novembro, no dia 29 do 11, sobre a síndrome velocardiofascial, né? Agradecendo já a Carol, que está aqui com a gente, a Natália, que são duas excelentes profissionais que estão trabalhando na frente desse departamento também, me trazendo novidades aqui, somando a Rede Profis, para que a gente consiga cada vez mais trazer mais pessoas, mais indivíduos para dentro da causa da fissura lá do Palatina, para essa rede nacional, né, que começou com associações e hoje também é forte nessa reunião de pessoas. Né? Não quero me alongar, mas agradecer mais uma vez a Marinês por essa organização, neste segundo semestre do Departamento de Serviço Social, e ao João Vitor, que está também somando com o departamento, hoje coordenando, o auxílio sempre da Jacirema, com as novidades e as dificuldades do norte do país, e também a todas as associações aqui presentes, muito obrigado a todos que estão fazendo parte e que entrem em contato com a Rede Profis, eu estou à disposição para novidades, possíveis parcerias. Estamos tentando, já desde depois do encontro Fissuras no Brasil, em São Paulo, fazer um, uma reunião para o terceiro setor, né? Sabemos que tem muita dificuldade dentro das associações. Fiz uma reunião também com as associações do Norte, foi muito levantado a questão de recursos, né? Que é muito difícil para eles conseguirem até documentação, e aqui a gente já tem mais alguma facilidade, né, nos andamentos. Mas estou aí em contato com algumas empresas, alguns palestrantes, tentando. É uma coisa que encareceu bem, né, nos últimos anos. Então, estou aqui tentando fazer algumas parcerias para trazer também para as associações alguma evolução. Mas seguimos trabalhando dentro da Rede Profis e agradeço a parceria de todos os que estão aqui hoje. Passo a palavra a Marinês para dar essa abertura e agradeço também ao João Vitor pela aula de hoje. Então, boa Boa noite. noite a todos, é um prazer estar com vocês reunidos, ok? Agradeço a participação de vocês e queria só lembrar que nós tivemos um encontro, né? Foi em março, que o João Vitor fez uma roda de conversa, ficamos assim mais focados na Fissuras do Brasil, organizando o evento, que foi um sucesso em São Paulo. Nós tivemos 250 participantes, foi muito lindo o encontro, bem avaliado, e agora a gente retomou esse segundo semestre, ok? Nós já temos uma programação, além hoje, né, que o João Vitor vai falar, nós vamos ter uma outra programação dia 15 de setembro, com a ICLEA, que ela vai falar sobre o Manual de Direitos da Pessoa com Fissura, já foi confirmado. Depois nós vamos ter outra reunião no dia 13 de outubro, com a Bárbara, que é uma mestre que foi recém-titulada pelo Centrinho Bauru. Ela vai falar sobre o mapeamento dos centros de tratamento no Brasil, né? E depois a gente vai ter outras palestras que a gente está fazendo contato,
e para a gente agendar. Se alguém tiver alguma sugestão, interesse em apresentar algum trabalho, fala com a gente, para a gente poder também estar inserindo na programação. Inclusive, o pessoal do Beija-Flor, ano passado, iria apresentar, aí foi cancelado, né, assim, bem em cima da hora, por motivos justos, tudo bem, mas a hora que houver a possibilidade, a gente fica aberto aí para essa programação. Embora é um grupo do serviço social, mas a gente abre também para as pessoas, porque tem temas que têm interesse geral, não é só de assistente social, como o de hoje, por exemplo, tá bom? Quero agradecer ao João Vitor, eu tive a honra de participar na banca de defesa dele de mestrado, ele deu um show na aula dele, ele é muito querido, o anfiteatro estava lotado de gente, né? Acho que ele consegue transitar por todos os setores, ele é muito querido, você precisa ver o que tinha de gente na defesa dele, inclusive os pais foram, ele, né, foi uma apresentação muito linda, muito diferenciada, e eu me senti muito honrada de participar da banca examinadora, tá bom? Então, com a palavra, nosso querido mestre, João Vitor Silva Boschetti, mestre em Ciências da Reabilitação pelo HRAC USP Bauru. Atualmente ele está atuando na ouvidoria de um hospital em São José do Rio Preto, ele vai poder falar um pouquinho mais. E o tema de hoje é absenteísmo em hospital de alta complexidade. Com a palavra, nosso querido João Vitor. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Obrigado, doutora Marinês, uma pessoa que me inspira a ser, né, assistente social, a ser uma pessoa que luta pela causa, né, ao nosso presidente Jordan, obrigado pela confiança e pelo apoio. Obrigado a todo mundo que está aqui, né, estar hoje numa segunda-feira, 15 para as 8 da noite, é porque a gente ama essa causa, ama os nossos pacientes, e hoje eu quero ter o privilégio de poder compartilhar com vocês, né, um pouquinho daquilo que durante 2 anos eu pude pesquisar aí, e esses foram alguns achados, e aí a gente quero conversar com vocês. Vocês veem minha tela aqui, gente? Tá tudo certo? Tá? Então eu vou aqui para a apresentação, para a gente não perder tempo. Qualquer coisa me falem aqui, que a gente vai, né, me falem que eu não estou vendo vocês, só estou vendo a apresentação. Então, como o tema proposto hoje é o absenteísmo em um hospital de alta complexidade, né? E a gente vai explicar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, eu quero me apresentar, não sei se estão todos que me conhecem, eu sou assistente social, formado aqui pela União das Faculdades dos Grandes Lagos, depois eu fiz, né, a minha primeira especialização, minha pós-graduação em saúde, lá pelo HRAC, pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, dentro do programa de síndromes e anomalias craniofaciais, e terminei recentemente, agora no final do mês de maio, né, o meu mestrado também pela Universidade de São Paulo, lá pelo, né, programa de Ciências da Reabilitação, pelo HRAC, e hoje eu sou assistente social da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, e atuo hoje na ouvidoria dessa instituição, desde que, então, defendi o mestrado, aí, posteriormente, eu vim para cá, para a Santa Casa, e hoje estou aqui, né, trabalhando e desenvolvendo as minhas ações e as minhas condutas. Hoje, estou um pouco mais distante da fissura enquanto profissão, enquanto, né, há pouco estava até falando que eu estava sempre acostumado, depois de 5 anos de centrinho, a gente, né, sempre está acostumado ali com a fissura, com síndromes e tudo mais. Agora eu estou voltando para né, para o mais amplo, mas a causa da fissura sempre vai ser uma inspiração, uma luta que eu vou carregar, né, como parte da vida, não apenas como profissão, mas como parte da vida pessoal, e isso faz parte da minha trajetória. E quando a gente se deparou com esse tema, isso é uma discussão que eu tive enquanto profissional ali, enquanto profissional e aluno, né? A gente teve uma discussão e a gente observava o absenteísmo dentro do HRAC. Para quem não sabe, acho que todos aqui sabem, o HRAC é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, que durante mais de 55 anos
foi um hospital inteiramente ligado à Universidade de São Paulo. Então, era um hospital escola, era um hospital que sempre participou, não apenas da parte assistencial a esse paciente, mas também participou de uma forma muito importante para o país e para o mundo em relação às pesquisas, né? Então, a HRAC, durante muito tempo, hoje, numa nova configuração, se tornando um hospital geral, né? Então, passando por um processo, mas enquanto estava lá, eu estive ali, a gente pôde observar como um serviço de alta qualidade, né, leva a esse usuário, a esse paciente a se ausentar. Então, é um trabalho inédito ali naquele primeiro momento, contando com o apoio da ouvidoria, da doutora Marilene Bachega, e aí depois a gente entender um pouquinho por que, né, esse usuário se levou a se ausentar dentro do HRAC, dentro do nosso centrinho, né, o nosso hospital conhecido mundialmente desta forma. Então, o absenteísmo é esse não comparecimento ao atendimento, e não é apenas a falta dele ali, né, a ausência dele ali, é muito mais do que isso. É a perca de recursos, é a continuidade no seu tratamento, é a sua integralidade que está sendo ferida. Então, o absenteísmo vai muito além. E por quê? Porque depois, posteriormente, isso vai resultar em um tempo maior na espera, seja para consulta, seja para fila, seja para qualquer realização de algum procedimento, ou até mesmo da cirurgia onde esses usuários estavam aguardando. Então, o absenteísmo é essa ausência. E como a gente vai entender isso? Através de conhecimento de quem são esses usuários. Não é? A gente não pode... falta por isso, falta por aquilo. A gente precisa entender quem são. Né? O que é esse usuário? Quem é esse usuário? E não é de forma única e exclusiva, mas é de forma longitudinal, de maneira organizada, né? Entendendo o porquê daquele indivíduo, o porquê ele está naquele lugar, né? E o que faz esse distanciamento do serviço? É um tratamento de alta qualidade, muito técnica, e esse usuário não consegue acessar? Ou é um tempo muito longo de tratamento? Né? Quais são essas variáveis? Então, a gente pode entender isso de alguma forma. E esse contexto, né, a sua falta vai sempre fazer falta. Né? Então, a gente entende que o pleno acesso a essa população é algo que a gente precisa rever, a gente precisa entender um pouquinho. E isso vai sempre, né? O absenteísmo vai estar relacionado muito à qualidade que a gestão está ofertando, o que está sendo ofertado a este usuário. Então, esse trabalho, né, o meu trabalho procurou responder isso, sobre o absenteísmo dentro do centrinho, dentro desse hospital de alta complexidade. E aí, o que é o nosso objetivo como trabalho? É descrever e comparar o perfil socioeconômico dos usuários não faltosos com o perfil socioeconômico dos usuários faltosos, para a gente entender e fazer uma comparação em dois grupos. Quem é quem e o porquê disso, o porquê desses usuários faltosos, o porquê desses usuários não faltosos. E dados, né, os dados foram apresentados de forma, né, à tona, e nosso trabalho está aguardando a aprovação e deve ser publicado em breve, mas são dados que chocaram, né, a gestão do hospital. Mas é importante falarmos um pouco do SUS. É importante falar que o Brasil está passando por um processo de transformação, né? A gente deixa de ter, desde a sua formação do SUS, lá em 1990, né, desde a Constituição Cidadã, a doença não é o foco principal, mas é a promoção da saúde. Mas é claro que a gente precisa entender que existe um processo de construção. O SUS não está feito, né, pronto, o SUS não está, né, totalmente adequado. Precisa, sim, de construção, de mais investimento, desse processo, de um tratamento. E quando nós falamos de especialidade, que é
caso desse trabalho, a gente pode observar que nós temos algo que é insuficiente para tantas demandas que nós temos, né? Para tanto paciente que precisa ser atendido, para tanto paciente que precisa ser olhado, né? Precisa iniciar esse tratamento. E isso se torna muito claro para mim quando, lá em março desse ano, eu pude observar no Conselho, né, no Ministério da Saúde, no Conselho Nacional de Saúde, onde estão os centros especializados de fissura no Brasil? A maioria estão na região Sudeste. A região Sudeste conta com 14 centros, né? E aí a fissura é incluída com o procedimento cirúrgico em 93, né? E aí agora, nesse processo lindo que a Rede Profis está fazendo junto a tantas pessoas, de criar essa política pública específico para a pessoa com, né, para o fissurado, para a fissura labiopalatina, né? Então, é importante que entendermos esse processo, que os centros especializados do Brasil, hoje, estão na região Sudeste. Ou seja, e a maioria, vale salientar que a maioria de todos esses centros, nós sabemos, dentro da nossa realidade, que não são todos que ofertam tratamento a esses pacientes. Então, é importante que a gente saiba disso também, que isso faz com que existe um distanciamento entre o usuário e entre a instituição, entre o seu tratamento, entre o seu processo de reabilitação e o lugar onde ele vai fazer isso, e o lugar onde é a sua residência. Então, isso é muito claro e muito notório dentro do HRAC e dentro disso. Então, essa ociosidade da capacidade instalada, nós precisamos dar uma resolução, nós precisamos entender essa demanda que esse usuário traz. Quando alguém falta lá num atendimento seu de serviço social ou de outra área, pode saber que alguma coisa está acontecendo. O usuário não se ausenta porque ele quer, não, mas é porque houve algum fator muito importante para que ele não possa comparecer a essas consultas ou a esses atendimentos. Então, a gente foi um trabalho que deu trabalho, porque foram 400 entrevistados, nós fizemos uma entrevista semi-estruturada, fizemos um levantamento de dados no prontuário destes usuários e uma aplicação do estudo social. Então, é um tripé, né? Junto a esses 400 usuários. Faz uma entrevista, levantamos dados no prontuário e nesse momento da entrevista, a gente faz uma aplicação do estudo social em 400 usuários. E 200 deles em tratamento ativo, né, que tem o tratamento ativo dentro do centrinho, mas que já tiveram 2 ou 3 faltas justificadas, né? Então, ele tem uma constante nas suas faltas, e isso é um termo do próprio Conselho Deliberativo que rege as regras e as ordenanças da instituição, né? Então, é a partir daí que a gente conseguiu caracterizar quem seriam esses usuários. E os outros 200 usuários é aqueles que, por sua vez, mantiveram o seu tratamento de forma regular, sem falta, sem justificativa, tá? Então, nós fizemos esse processo. E aí, como critério de inclusão, apresentar fissura de lábio, de palato ou lábio-palato, né, sem uma síndrome, não tendo essa fissura, né, sendo a fissura isolada, não associada com uma síndrome, está nessa faixa etária entre 18 e 35 anos, porque a gente quis observar o quê? Quem é este usuário? Porque antes de 18 anos, alguém o leva, né? A partir de 18 anos, a gente entende que ele mesmo procura o serviço. E apresentar pelo menos um estudo socioeconômico que já é aplicado dentro da instituição há alguns anos. Então, aí a gente fez esse recrutamento, né, observando quem eram esses usuários, e aí, ele deu um pouco mais de trabalho aí, né, o meu mestrado não durou apenas 2 anos, durou um pouco mais de 2 anos, por conta desse processo,
Porque a gente marca, né, por exemplo, eu marcava que ele tinha que ter, né, passar comigo para ver se ele se enquadrava, se ele se aceitava em fazer parte da pesquisa. O que acontecia com esse usuário faltoso? Faltava. Então, foi um processo muito árduo, né, em fazer esse recrutamento, porque a gente não pôde marcar um atendimento exclusivo para a pesquisa, então você tinha que encaixar ali durante os outros atendimentos para ver se ele, né, consentiria e queria participar da pesquisa. Então, a gente fez essa entrevista semi-estruturada para entender um todo, né, se havia necessidade de pegar algum tipo de transporte para chegar até o centrinho, né, se ele já utiliza o recurso do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, se ele já procurou direito, se teve dificuldade, né? Aí, como ele classificaria a sua reabilitação entre alguns pontos positivos e negativos, né, do seu tratamento, do seu atendimento ofertado pela equipe, e se tem alguma dificuldade no horário do funcionamento da instituição nesse momento, que era das 7 às 17. E aí, então, a gente aplica esse estudo social que eu tento aqui, de todas as formas, né, aplicar nos usuários, para a gente entender um pouco da realidade, para permear as nossas ações, as nossas atividades enquanto profissionais, que vai entender um pouquinho quem é este usuário, aonde ele está inserido, para a partir daí a gente ter as nossas demandas respondidas. Porque a gente não pode só entender, a gente precisa compreender aonde ele está inserido. A partir daí, né, o serviço social é esse elo invisível entre instituição e usuário e família. Então, o estudo social foi de uma extrema importância para a gente conhecer a realidade da onde esse usuário estava inserido. E aí a gente, né, fez isso, né, os dados, a gente converteu em porcentagem, depois aplicamos o teste quadrado para a gente entender um pouquinho o que seria diferente de um grupo para o outro, tanto do grupo faltoso, tanto do grupo controle. E aí a gente já vai partir para os resultados para a discussão. No grupo faltoso eu sempre vou tratar como GF, tá, pessoal? E o grupo controle como GC. No grupo faltoso, no GF, a maioria eram mulheres e a minoria eram homens. E no grupo controle, no GC, a maioria são homens e a minoria são mulheres, né? Então, a gente já pode observar aí algumas coisas que depois a gente consegue levantar de alguma forma. Já no nível educacional, a gente observa até uma semelhança em alguns pontos, mas nos chamou a atenção o nível educacional do grupo faltoso para o fundamental. Então, nós temos mais alunos, né, mais usuários que ainda não completaram, né, ou pararam ali no ensino fundamental, do que em relação ao grupo controle. E no grupo controle nós temos algo melhor no ensino médio. E aí no superior, a gente observa que há uma diferença. O grupo faltoso está maior do que o grupo controle. Porém, a gente observa que no todo, o grupo controle tem índices melhores do que o grupo faltoso. Então, houve uma diferença significativa aí em relação a esse nível educacional entre os usuários. Então, o que os dados nos apresentam? Existe uma relação entre isso, né? E como tem sido, e o meu trabalho vem para permear não só a atuação do serviço social, mas de toda uma equipe. Como tem sido as orientações? Todo usuário é de uma forma. A clareza nas orientações, a utilização de materiais ilustrativos precisam ser reais nos nossos atendimentos. Nós entendemos, nós compreendemos, mas não são todos que entendem, que compreendem. Nós precisamos entender a realidade desse usuário como um todo, não apenas como um recorte dentro de algo fechado e exclusivo, mas nós precisamos ter algo mais claro e mais transparente possível. E aí, quando a gente vê a distribuição
do perfil socioeconômico, da renda, né, da onde eles estão inseridos, a gente já observa também uma diferença. Grupo controle, né, dentro da classificação da alta, média, média inferior, baixa superior e baixa inferior, a gente observa que o grupo controle tem dados melhores, e o grupo faltoso tem dados piores. Isso impacta muito quando a gente observa os tipos de moradia, aonde eles residem, aonde eles estão, como é o tipo de residência. Então, a gente pode observar que as expressões da questão social estão latentes na vida dos nossos usuários, né? Seja pela fome, seja pela pobreza, seja pelo desemprego, pelo subemprego, seja pela falta de acesso a políticas públicas, e políticas públicas que sejam eficazes a este usuário. Então, a partir daí, a gente pode observar que a gente precisa lutar por direito social. A gente precisa lutar para que esse usuário permaneça no serviço. Não é só falta, o porquê desta falta. Então é importante a gente, quando a gente observa isso, a gente consegue compreender isso. Então a gente faz isso com que a falta, o absenteísmo, está muito relacionado à classe socioeconômica destes usuários. Então, essas iniquidades, essa questão, por que está faltando tanto? Porque o acesso não está sendo garantido. E isso se torna muito claro, gente, quando nós observamos outros estudos. Numa região sul do país, observa-se isso, que a desigualdade é fonte direta do acesso das populações. Então, a gente pode observar que essa dificuldade, esse processo junto aos usuários faz com que eles se afastem dos serviços. E, infelizmente, e nós precisamos ressaltar isso, lutar sempre por isso enquanto equipe, esse atendimento biomédico centrado, né, na opinião médica é insuficiente, pessoal, e é ineficaz. A palavra do médico não deve ser a última palavra. A palavra do médico deve ajudar e colaborar com as outras profissões. Porque o saber médico não vai abranger a totalidade desse usuário. O saber médico vai focar em algumas coisas, que às vezes pode ou não pode ser a sua totalidade. Então é importante que a gente saiba disso. E aí, quando a gente questiona por que eles faltaram, por que esses 200 usuários faltaram? Então, a gente pode observar que 55 deles tiveram dificuldade com o transporte. 46 deles tiveram também dificuldade com o agendamento da instituição. Alguns se ausentaram por conta do trabalho, não conseguiram justificar a sua ausência. Outros por outras doenças. Alguns porque não se recordam, outros por alguns problemas financeiros, outros relatam também outros motivos, seja por gestação, seja por estar recluso, estar fazendo uso de substância psicoativa, outras questões. Mas é importante nós olharmos e se atentarmos para esses 4 primeiros itens. Dificuldade com transporte, problemas com agendamento, trabalho e outras doenças. E aí a gente observa um outro dado que nos chama atenção. Um dado europeu. O inverso daquilo que a gente pôde observar nesse trabalho. No Reino Unido, 12%. Na Espanha, 13%. E na nossa realidade, 50% dos nossos usuários faltosos não tiveram ou acesso ao recurso, né, para chegar até no hospital, a chegar na instituição, ou não receberam informação sobre o seu agendamento. Isso é um dado importantíssimo que a gente precisa entender. Ele não está faltando, mais uma vez vou dizer isso, ele não está faltando aleatoriamente. E aí, isso mostra que a precarização da política pública brasileira é notória, é perceptível. A política se torna excludente,
quando ela cria critérios de inclusão, quando a política cria condicionalidades para que esse usuário seja aceito numa política. Então, nós precisamos lutar sempre para ampliar o acesso e não para retroceder o acesso. A integralidade precisa ser algo que precisa participar do nosso trabalho. Isso não vai ser feito de forma imposta, mas vai ser feita de forma igualitária, de compartilhar, da gente produzir saúde. Isso vai afetar quem? O nosso trabalho. O nosso usuário também vai ser impactado. Claro, com certeza, mas o nosso trabalho também vai ser mais resolutivo, vai ser bem feito. Por quê? Porque um tratamento da fissura labiopalatina é um tratamento, como vocês sabem, longo, com várias cirurgias, muitos atendimentos, muitos retornos. Não é um tratamento curto e rápido. É um tratamento ao longo dos anos. E que, infelizmente, em alguns casos, o paciente vem até a óbito e ainda não consegue se reabilitar integralmente. Então, é importante que a gente faça esse processo de não deixá-lo excluído, mas de produzir saúde e de integrar ele dentro dos nossos serviços. E isso é outro dado muito alarmante. De todos esses 400 pacientes, que a gente observou, apenas 4,5% fazem parte da DRS ali do estado de São Paulo, ligado ao município de Bauru. O restante, no GF, 97,5%, no GC, 98% não fazem parte. Isso mostra que os serviços estão muito longe destes usuários. Então, nós precisamos cada vez mais ter mais centros, mais pessoas atendendo os fissurados, Então, é importante isso. Quando a gente observa como eles conseguem vir, a maioria desses usuários utilizam um recurso do TFD, utilizam um recurso que é ofertado pelo seu estado, pelo seu município. E isso mostra o quê? Que a permanência dele se torna uma dificuldade. Isso volta a doença, volta aquilo que é uma política ineficiente. Então, a gente precisa de uma nova política, que seja específica, que não seja uma legislação tão ultrapassada. Por que, João, você fala ultrapassada? Olha a portaria que regula o tratamento fora de domicílio. Ela é de 1999. Isso se torna algo... Olha os valores que, pela lei, são pagos a estes usuários. R$ 24, R$ 8, R$ 181, R$ 4,75. Então, isso se torna algo muito difícil para os nossos usuários dentro da nossa realidade. Isso mostra que o TFD, uma pesquisa que eu encontrei no Ceará, que o usuário teve a concepção que o TFD é uma caridade, é alguém que vai fazer uma boa ação para mim, mas não. É uma garantia de direitos que precisa ser feito. Mas não essa que está vigente. Em um Estado neoliberal que favorece mais o grande capital do que o pobre. Esse processo que está instaurado dentro do país de Estado mínimo, nós precisamos rever, gente. Isso não é benéfico aos nossos usuários, aos nossos serviços. A quem esse processo é benéfico? Nós precisamos pensar e refletir nisso. Então, no nosso estudo, nós observamos que 25% desses usuários que faltam é por conta disso. É pela sua questão de sobrevivência e da sua subsistência em um outro lugar, em um outro estado, em um outro município, onde ele precisa se dispor de alimentação, de hospedagem, de roupa, de medicação que depois vai comprar. Então, tudo isso faz parte desse processo. E aí o grupo controle fala, eu preciso terminar o meu tratamento, é a prioridade da minha vida, um hospital de qualidade,
né? Tive o apoio da minha família. A gente observa que também é um grupo que não falta. E tanto um grupo, tanto o outro avaliam muito bem o hospital. Não tem uma condição de... não, eles avaliam o hospital bem, o seu tratamento como muito bom, a maioria. Isso é um dado muito relevante. Então, não tem a ver com o tratamento que está sendo ofertado, mas tem a ver como esse usuário está acessando a esse serviço. Olha no grupo, né, os pontos negativos desses grupos. A maioria, 74%, 78%, é um dado muito importante. Não relata ponto negativo. Né? Então, a gente pode observar que, olha o mau atendimento, que é um dado muito importante, apenas 3,5%. De 400 usuários, apenas 7 trouxeram essa demanda de mau atendimento. Então, é importante que a gente saiba disso também. Isso mostra que é um hospital de excelência. Isso é inegável. E eu torço e sempre, né, vou lutar para isso, para que o Centrinho continue olhando o usuário, olho no olho, olhando a família com equidade, não com exclusão. Esse é o SUS que eu defendo. Eu falei há pouco que eu estou hoje em um hospital geral de alta complexidade, e aí uma médica hoje me disse, João, você veio de um SUS que não é de verdade. Eu falei, doutora, com todo respeito, aquele SUS é o SUS que todos nós deveríamos ofertar aos nossos usuários. E um tratamento que é integral a este usuário, que não é algo único, mas é algo que é compartilhado, é algo que é construído de forma junto com o usuário, com a sua família, com a equipe, durante todo esse processo. Isso mostra que esses prejuízos vêm acontecendo dentro da instituição, e a gente pôde observar durante a pesquisa que poucas pessoas estão falando, né, o porquê do absenteísmo, estão entendendo do prejuízo, de como, né, o que isso está acarretando, mas a gente precisa entender o que é a realidade. Nós podemos, né, eu pude apresentar para vocês um pouquinho dessa realidade, uma realidade muito difícil a esses usuários, né? Há um processo de, não de inclusão, mas de afastamento dele do serviço. E aí isso mostra, né, uma necessidade de uma medida nova administrativa, né, a gente planejar uma ação, se no seu serviço isso também está acontecendo, entenda primeiro quem é esse usuário, antes de tacar a pedra, por que está faltando? Não, entenda por quê. Há um caminho que a gente precisa percorrer. Claro, vai ter dificuldade, vai ter obstáculo, não é fácil. Não, mas a gente precisa entender, a gente precisa ouvir, a gente precisa criar uma estratégia para que dentro dos nossos serviços a gente diminua as desigualdades. E que a igualdade, a equidade seja feita dentro dos nossos serviços. E aí, por fim, a gente pode observar que esse processo de entender quem é esse usuário nos mostrou e nos aquietou, lá naquela nossa aquietação. Quem é esse usuário? Por que está faltando? Porque o nível educacional vai interferir, a classe socioeconômica dele, aonde está a habitação, onde ele reside, como ele está acessando esses recursos, vão impactar diretamente. Isso mostra que nós precisamos planejar as nossas ações. Nós precisamos ter algo mais claro, com mais facilidade, não com distanciamento. Não é porque eu tenho saber que... Não. A gente precisa parar para aprender também com os nossos usuários, com os nossos pacientes. Então, a gente, né, observa isso, eu pude observar isso, é algo que a gente precisa enfrentar, é algo que a gente precisa entender, para que a partir daí a gente consiga criar alguma estratégia, algo que vai entender um pouco de que forma isso está acontecendo e o motivo desta ausência. Então, a gente observa
que se há um problema dentro dos nossos serviços de saúde, nós precisamos observar o porquê deste problema e o que isso está gerando de impacto. Não no macro, mas de forma individual, primeiramente, para posteriormente a gente conseguir tomar uma decisão que seja estratégica, não uma decisão autoritária, como eu disse há pouco, mas algo que vai ampliar, algo que vai fazer com que esse usuário se torne participante deste processo durante todo o seu tratamento. Aqui estão as minhas referências bibliográficas, eu posso depois enviar o trabalho para vocês lerem também, e eu apresento a equipe, né, hoje, como eu disse a vocês, estou aqui na Santa Casa como assistente social, né, na verdade como ouvidor e também, né, como assistente social, mas eu tive a ajuda de mulheres incríveis que fizeram parte desse processo comigo, que é a professora doutora Daniela Tech, que é uma assistente social brilhante, está lá na assistência, lá do centrinho, né, do HRAC, de uma forma brilhante, me auxiliou de uma forma única, a doutora Irene Bachega, que é uma enfermeira, que é uma ouvidora, que me acolheu durante todo esse processo, a professora doutora Cleide, uma cirurgiã dentista com uma vasta experiência em gestão, que esteve, né, como superintendente da instituição, no momento que eu estava, né, discutindo o porquê desses usuários se ausentarem, então ela foi uma peça fundamental, a minha orientadora, a professora Jennifer, que foi uma fonoaudióloga, né, que me acolheu, que também me fez pensar, e eu, né, como ela disse, eu também fiz ela pensar, e você pode observar, a gente era uma equipe muito multiprofissional, para entender isso, para entender o todo, né, não para focar em alguma coisa, não para estar centrado em algo, mas a gente pôde trabalhar aí, ao longo desses 2 anos e meio aí, de forma unida, de forma única, e de uma forma tão especial. E aqui estão pessoas incríveis que eu fiz, né, que eu pude conhecer ao longo desse processo. E aqui também trouxe algumas fotinhas aqui com, né, a doutora Marinês até falou no início da aula que o auditório estava repleto, né, a doutora Ive até me ligou esses dias e falou, João, como você fez para ter tanta gente? A gente faz isso, né, compartilhando com as pessoas, ouvindo as pessoas, e eu agradeço muito a doutora Marinês, que esteve lá como minha banca, que responsabilidade, gente, ela foi uma precursora do serviço social dentro do Centrinho, e eu pude, a partir do estudo dela, achar alguns achados, e foi muito especial. E eu, né, quero abrir as perguntas para vocês, para aquilo que vocês quiserem perguntar, para a gente dialogar. Agradeço imensamente vocês e deixo aqui algo que eu carrego muito, que a gratidão sempre vai gerar gratidão dentro do meu coração.